Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clique no link que tá aqui embaixo desse vídeo ou no botão que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre esse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Fla-Flu em 9h30 da noite na Globo e no Premiere. Um clássico cercado de dúvidas nas escalações. Quando a estratégia tá assim, na ponta da língua... A gente tem que fazer um jogo perfeito, a gente não pode errar, não pode vacilar, tem que estar os 90 minutos ligado ali, não podemos vacilar, porque o Flamengo tem uma grande equipe, a gente sabe que qualquer erro pode custar caro. É porque já deu para aprender algumas lições. O Fla-Flu de hoje à noite vai ser o 6º, disputado só em 2020. Teve vitória do Fluminense, empate seguido de pênaltis e 3 vitórias do Flamengo. Todos esses encontros aconteceram no Maracanã, com direito a um troféu levantado para cada lado. Na decisão da Taça Rio, melhor para o Fluminense de Muriel nas penalidades. Na final do Carioca, foi o Flamengo de Pedro que se deu bem. Revelado nas Laranjeiras, o centroavante já viveu os 2 lados do clássico. E neste ano marcou 2 vezes, em 4 jogos contra o Exclusive. Eu acho que todo clássico a gente entra ligado, entra mais motivado ainda para vencer. E nesse do Fla-Flu não vai ser diferente, né? A gente vai entrar com a cabeça para vencer e para brigar no jogo inteiro. Pedro começou jogando as 2 últimas partidas. Foi bem, fez 2 gols. Mas o rodízio feito por Domi não o garante como titular hoje à noite. Gabigol, que saiu do banco para ser decisivo contra o Fortaleza, deve estar entre os 11. Bruno Henrique e Pedro Rocha, machucados, desfalcam o Flamengo. O que eu faria era não inventar muito. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michael e na frente o Gabigol. No banco, várias opções para o Domi, Diego, Vitinho e, claro, o Pedro. Enquanto no Flamengo as dúvidas existem por excesso de opções, a falta delas é o problema no Fluminense. Evanilson, vice-artilheiro do time, foi vendido para Portugal. A boa notícia é que Fred testou negativo para Covid e voltou a ser relacionado. Muriel, recuperado de dores na coxa, será titular no gol. Odair treinou o time com Nenê de centroavante e Fernando Pacheco no lugar do Marcos Paulo. Wellington Silva, que foi titular no último jogo, deve ganhar mais uma chance. Levou pro pé direito, o Wellington bateu pro gol! Gol! Eu fui bem, eu estava ansioso esperando a oportunidade, né? Fazia tempo que eu não conseguia jogar um jogo assim, tranquilo, começando, tendo minutos e... Eu acho que para mim precisa disso, é tempo, né? É começar os jogos, é ter mais minutos e com certeza a gente jogando, começando, a gente vai pegando confiança e as coisas vão acontecendo aos poucos. Essa seria a minha opção, um ataque com 3 jogadores de velocidade e com capacidade para fazer recomposição. Michel Araújo, Marcos Paulo e pelo lado esquerdo, o Wellington Silva. Acho que é o melhor desenho que o Odair Helma pode achar para tentar equilibrar esse Fla-Flu. É o 6º capítulo de uma rivalidade que não conhece distanciamento. O que sobra de um lado, que a gente discute aqui, dúvidas, quem vai ser titular, falta do outro, né? Pelo menos o Fred testou negativo, Lofredo. É uma diferença muito grande, né? Agora, essa diferença em campo, ela não foi realizada ainda nessa temporada. Sim. Embora o Fluminense, na parte final, na reta final, não tenha vencido o Flamengo, provocou,
a final do Campeonato Carioca, conseguindo a Taça Rio nos pênaltis, e jogou de igual para igual nas 3 partidas. Jogou num bom nível, o que não deveria acontecer, dada a superioridade técnica do time do Flamengo. E ainda era o time do Jorge Jesus, né? Não tinha todas as modificações nem ideias novas do Domi. Vamos ver como isso vai surpreender o Odair. Né? Isso. Como isso vai pegar o Odair, se positivamente ou se negativamente, se isso pode atrapalhar toda a ideia que o Odair tinha em relação à marcação do Flamengo, qual o time que o Domi vai colocar em campo. Então são todas essas variáveis que podem transformar esse Fla-Flu num Fla-Flu diferente dos outros que a gente viu. E aí, se isso acontecer, se houver essa diferença, ela provavelmente será pró-Flamengo, porque o Flamengo tem de onde tirar e o Fluminense muito menos. O Fred volta, mas o Fred é banco. O Fred é reserva do Fluminense, mesmo com a saída do Evanilson. O Odair tem que buscar uma situação que permita ao Fred entrar no decorrer da partida e poder contribuir, como ele já contribuiu, com experiência, com qualidade, mas no decorrer da partida, não pode ser em determinados momentos de jogo. Não pode ser ao contrário? Não, acho difícil, porque você não pode sair com um jogador que é claramente, começar o jogo com um jogador que é claramente fora de ritmo, que não consegue dar a mesma velocidade e a mesma movimentação do que os outros. Você pode entrar com esse jogador dependendo da necessidade da partida, do que a partida te apresenta, ou nem entrar, dependendo do que o jogo te apresenta. Mas você entrar com um jogador que se mostra fora de ritmo e que mesmo em ritmo não joga dentro da necessidade que você tem, que é de fazer uma recomposição, uma marcação mais forte, um pouco mais adiantada, você vai estar correndo um risco bem maior. E o Pedro, do outro lado, enfim, no banco, o Fluminense, torcedor tricolor deve olhar para o banco e falar assim, ai, Pedro, que saudade. Porque o Pedro, esse ano, nos 6 jogos, ele disputou 4 partidas contra o Fluminense e fez 2 gols. Assim, a lei do ex ali é quase tiro certeiro. O Pedro foi uma volta que o Fluminense tomou do Flamengo. Né? O Flamengo chegou a fazer uma proposta direta para o Fluminense pelo Pedro. O Fluminense preferiu vender para o exterior, até por um valor que talvez não fosse exatamente aquele que o Flamengo pagaria. E o Flamengo já estava negociando, já estava ali esperando aquela ponte para trazer o Pedro de volta. Né? Então, assim, não sei exatamente se foi essa a manobra, mas pareceu que o Pedro foi para a Europa já de olho no Flamengo, onde ele queria jogar de verdade e onde ele se encaixa muito bem num time muito bom, de muita qualidade. Pode ser jogado, como o Lédio falou, Michael e Gabigol, pode se jogar com Michael e Pedro, e aí tem que se correr o risco da insatisfação do Gabriel. E aí, insatisfação no momento que o cara não está apresentando um bom futebol, você atura. Agora, no momento que ele dá o resultado, você acaba tendo que aceitar, dar o espaço para ele, porque ele dá o resultado. E também dá para jogar Pedro e Gabriel, gente. Dá para jogar Pedro e Gabriel tranquilamente. O Gabriel muda um pouquinho de função, mas poderia jogar com o Pedro. Vamos dar uma olhada nos campinhos, então, do Domi e do Odair, começando com a provável escalação do Flamengo. Hoje em dia a gente não consegue cravar mais nada aqui. Aí, ó, lembrando que os goleiros estão com Covid, então o terceiro goleiro, Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Gerson ou Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Michael, Arrascaeta, Gabigol ou Pedro. Será que existe mesmo essa dúvida na cabeça do Domi, hein? De quem é o titular? A formação, assim, em colocação no campinho é até um pouquinho diferente. Você vê que tem 2 dúvidas, né? Gabigol e Pedro, Gerson e William Arão. E mesmo com essas dúvidas, a gente vai errar. Vamos para o campinho do Odair, então, do Fluminense. Muriel, Calegari, que vem se destacando, Nino, Lucas Claro, também muito consistente na zaga, Egídio, Yuri Dodi e Michel Araújo, Fernando Pacheco, Wellington Silva e Nenê. Mesmo tendo testado negativo, então o Fred de fato não aparece como titular. Não, essa ideia do Nenê como jogador mais adiantado, para mim é uma ideia bastante interessante e acho que pode funcionar. Com a estrela que ele anda, estando ali mais pertinho ainda do gol, enfim. A gente tem um
a gente falando aí, né, das dificuldades do Fluminense, agora, especialmente falando de ataque, a gente tem uma arte aqui, uma ilustração para a gente mostrar para vocês a joia de Xerém, né, as maiores vendas dos últimos anos no Fluminense. Temos aí o Kennedy, atacante, 42 jogos, vendido para o Chelsea em 2015 por 17 milhões. O Gerson, meio campo, 63 jogos, vendido para a Roma em 16 por 45 milhões. Tem o Marlon, foi para o Barcelona em 2016 por 20 milhões. Muitas negociações importantes. Aí agora, finalizando, o Evanilson, né, que fez 26 jogos, foi para o Porto por 13 milhões e meio de reais. É inegável que a base, os meninos de Xerém são uma das principais fontes de renda aí do Fluminense. Pois é. Agora, olha só, dos 3 jogadores vendidos por maior valor, né, Gerson, João Pedro e Pedro, 2 estão no Flamengo, né? Ou seja, assim, verdade, voltaram para o Brasil, não se firmaram na Europa, talvez até nem fosse a ideia, no caso do Pedro de se firmar na Europa, mas o que mais me surpreende é que o Fluminense tenha revelado todos esses jogadores sem obter grandes resultados esportivos nos últimos 5 anos, tenha vendido por esse valor todo e não tenha resolvido seu problema financeiro. Isso realmente é surpreendente. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.